Glória a Deus. Boa noite, Betânia. Boa noite, Betânia Online. Deus abençoe, que seja uma noite de muitas bênçãos e palavra de Deus ao nosso coração. Amém? Que bom que vocês vieram. Como é que foram de feriado? Feriadão, descansaram bastante? Eu não posso dizer o mesmo, porque eu trabalhei mais do que o normal. Casamento chegando, pessoal. A gente está tendo que se virar no que pode, mas tem sido um período de grande aprendizado, né? Diz o ditado, né? Não o ditado, mas quem passa por esse processo de casamento na presença de Deus, todo mundo tem um testemunho para contar, uma história para contar, e a gente está tendo história para caramba para contar. E se eu for contar agora, Romão, vão ser umas 5, 6 quartas-feiras, eu não posso estar fazendo isso. O Guedes está aí, ele é testemunha, ele é da Bíblia do Zero. A gente vai para o 3º ano de Bíblia do Zero, para você ter uma ideia, a gente está em Êxodo, Tiago. A gente ainda está em Êxodo. E eles brincam, falando, quando chegar em Apocalipse, meu irmão, como é que vai ser isso? Porque a proposta da Bíblia do Zero é a gente estudar a palavra de Deus sem pressa, porque quem disse que eu preciso ter pressa para estudar a palavra de Deus? Se você fez um propósito no início desse ano de ler a Bíblia toda, leia, siga o cronograma direitinho. Mas eu não consigo. Eu já tentei fazer cronograma de leitura de um ano, eu chego Gênesis 1, 2, fico ali uma semana, um mês, não consigo sair. É impressionante. Mas que Deus abençoe vocês, meus irmãos. O Tiago estava brincando aqui, né, da origem pentecostal. E quem é de origem, assim, escuta essa música com certo estranhamento, sabe? Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele é Deus. Ah, não foi assim que eu aprendi, não. Deus faz, irmão. Eu determino, Ele faz. Que coisa é essa? Deus fizer, se não fizer, né? Mas a palavra de Deus hoje vai provar isso pra gente, porque o não fazer de Deus também é fazer de Deus. A porta que se fecha, como o Tiago falou aqui, é a porta que também é fechada pelo Senhor. E a gente está aprendendo aqui, a 3ª quarta-feira, a falar dos atos do Espírito Santo, que age no homem, através do homem e para além do homem. Essa percepção, meus irmãos, eu estou repetindo para vocês, eu estou batendo nessa tecla aqui, porque ela me fez enxergar não só Atos dos Apóstolos, mas a Bíblia de uma outra forma, porque a gente foca ali no que está acontecendo naquele momento, e Deus realmente usa pessoas, enche pessoas, envia pessoas, mas aquilo que acontece nos bastidores, no pano de fundo, ou então nos personagens periféricos da história, também é Deus, e é muito Deus, é o Espírito Santo agindo para além da gente. Então a porta se fechou, é Deus, meu irmão. Glorifica a Deus pela porta fechada, eu sei que é difícil. Glorifica a Deus também pela perda, glorifica a Deus pela derrota, glorifica a Deus pela mudança de rota. Atos dos Apóstolos explicam isso para a gente direitinho. Bom, sem mais delongas, vamos para o texto. Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Né? A gente começou estudando versículo 1, versículo 2, né? Falando de Áquila e Priscila. Depois falamos na semana passada sobre Paulo pregando na sinagoga, sendo rejeitado mais uma vez na sinagoga, limpando a poeira do seu corpo em sinal de repúdio, porque o que eles estavam negando ali não era Paulo, era o próprio Cristo, e a gente falou um pouco sobre a palavra que Paulo pregava, não era a palavra de persuasão de homem. Paulo tinha a convicção do que o que ele falava era do Espírito, então eles não estavam negando a Paulo, estavam negando o próprio Espírito. Então Paulo decidiu pregar aos gentios. E a partir do momento que Paulo decidiu sair das sinagogas e entrar na casa de um homem chamado Tício Justo, o seu ministério começou a prosperar, e segundo os estudiosos, nesse momento, sem Paulo nem sequer saber. Né? Nesse momento, Crispo, que é o chefe da sinagoga, se converte, e muitos outros gregos também se converteram e foram batizados. Só que, na ideia de Paulo, a sua estadia em Corinto era uma estadia completamente fracassada. Paulo estava
triste, desanimado e cheio de medo no coração. Aí a gente chega aqui, nesse momento, no versículo 9, eu queria ler aqui junto com vocês, que diz o seguinte: certa noite Paulo teve uma visão e que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Esse aqui é um momento crucial em todo esse capítulo 18 e em todo o ministério de Paulo. Um momento que Deus não mandou, Sentinelle conhece essa música, né? Ele não mandou, ele mesmo veio. Deus se revelou pessoalmente a Paulo. Paulo tinha tido uma visão que um homem da Macedônia aparecia para ele, dizendo que o povo da Macedônia precisava muito dele. Agora, o próprio Deus aparece para Paulo dizendo essas palavras. E essas palavras, eu tenho certeza, meus irmãos, elas não são estranhas para vocês, né? Painel, Josué capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: não te mandei eu? Esforça e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Jeremias, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. E aí, Êxodo, Deus fala com Moisés o seguinte, Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 10. E o Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. E o que essas passagens têm em comum? Se vocês repararem, Deus sempre se apresenta dizendo: não tenha medo. E é sempre no momento de profunda estabilidade. E o que tem em comum entre esses homens de Deus? Todos eles estão inseridos numa missão muito maior do que eles, meu irmão. Às vezes a gente pega esses versículos aqui e a gente quer aplicar na nossa vida, e é muito bonito ver Deus falando: não temas, eu sou contigo, não encostarão em você, não te farão mal, etc. E a gente quer aplicar isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e às vezes a gente se frustra, porque não é bem assim que acontece. Mas a gente precisa entender que esse contexto, esses homens estão dentro de missões e missões enormes. Moisés tinha um povo a libertar, né? Josué tinha uma terra para conquistar. Jeremias tinha uma palavra a profetizar. E Paulo tinha um mundo para evangelizar. Paulo é o apóstolo que foi chamado para a pregação aos gentios. E Paulo demorou um pouco a entender isso, como a gente falou na semana passada. Em toda cidade que Paulo passava, a primeira coisa que Paulo fazia era entrar numa sinagoga. E lá Paulo se frustrava profundamente, porque a ideia de Paulo parecia que tratar com os próximos, com os seus irmãos, com os judeus, seria muito mais fácil do que tratar com um povo ímpio, um povo que nunca ouviu falar de Moisés, Josué, profetas, Antigo, Novo Testamento, Jesus. É muito mais difícil tratar com um povo gentil, adorador de ídolo, que se prostituía em forma de culto, como era o povo de Corinto. E Paulo batia na porta das sinagogas e tentava ensinar o evangelho para aquelas pessoas, porque eles já tinham uma noção do que estava profetizado sobre Cristo. Afinal de contas, até poucos anos atrás, Paulo era um deles, era fariseu.
e foi tomado por esse amor, por essa visão, por esse Cristo. Então, para Paulo, olha, aqui é um ambiente fértil, a sinagoga, é onde eu vou chegar, e assim como aconteceu comigo, vai acontecer com eles também. Eles vão entender que Jesus é a grande revelação dessa palavra, e não era o que acontecia. Paulo foi perseguido, Paulo foi apedrejado, Paulo foi tido como morto, tudo isso amando dos seus irmãos, amando dos judeus. Então Paulo diz, não basta, a partir de agora eu pregarei para os gentios. E a gente chega aqui na parte onde eu quero trabalhar com vocês. E nesses versículos que eu li para você, no 9, 10 e 11, eu queria trabalhar cada item e cada passo que Deus fala com Paulo aqui. Todas essas palavras têm um significado profundo para a missão. E aqui estão contidos os inimigos da missão. E eu quero citar alguns para vocês. No versículo 9, Deus diz assim para Paulo: Paulo, não tenha medo. Meu irmão, dizem, eu não pesquisei, mas dizem que tem cerca de 365 expressões de não temas na Bíblia. Uma para cada dia do ano, vamos dizer assim. Tem muita coisa que falam, a gente acredita, né? Mas eu nunca fui pesquisar. O que eu sei, meus irmãos, é que realmente tem muita afirmação de não temas. E dizer não temas para mim, para você, é uma coisa. Dizer não temas para homens como Paulo é um pouco diferente. A gente precisa meio que entrar na pele de Paulo. Porque homens como Paulo vivem constantemente com a sua cabeça a risco. São homens que podem morrer a qualquer momento, que não sabe se vai ter o dia de amanhã. E não é uma morte muito agradável, meus irmãos. É apedrejamento, é esfolado, sendo puxado por animais selvagens, é devorado por animais selvagens, devorado por leões, etc. E crucificado, vocês sabem, tantas formas. E eles viviam na iminência de passar por isso. E Paulo está muito aflito, voltando ao contexto. Porque ele sai de Tessalônica, vai a Bereia, e é perseguido, foge para Atenas, é ridicularizado em Atenas e chega em Corinto. Profundamente temeroso. Paulo não aguenta mais. É aí que Deus aparece, meu irmão. Quando tudo parece perdido. E assim foi com Abraão também, vocês lembram disso? Deus prometia a Abraão, ficava um intervalo de tempo, nada acontecia. Abraão tentava ajudar a Deus, fazia escolhas erradas, botava os pés pelas mãos, Deus aparecia de novo e reafirmava a sua promessa. Às vezes Deus não vem resolver o problema, Deus só vem te falar a seguinte frase: meu irmão, meu filho, não temas, não tenha medo. Está tudo bem, está tudo sob controle, é para ser assim mesmo. E eu quero ensinar alguma coisa para você nisso. E eu quero fazer um paralelo aqui com Marcos, capítulo 4, versículo 40, que é uma passagem muito conhecida, que são os discípulos atravessando o mar no meio da tempestade, depois de uma ordem de Jesus. Jesus os ordenou, vamos atravessar para o outro lado. Essa era a missão deles naquele momento. E entrando no barco, vocês conhecem a história, foram acometidos de uma forte tempestade, mas Jesus estava com eles no barco. E vocês vão entender esse paralelo aqui. E eles se desesperam, e Jesus dorme. Aí depois de muito tempo, de muito sacudir Jesus, Jesus acorda e diz o seguinte, Marcos 4:40. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que não têm fé? Jesus parece duro aqui, né? E existe uma coisa, meu irmão, Jesus é mestre, né? E vocês na faculdade, na escola, geralmente vocês têm mais aula
teórica do que aula prática. Na caminhada com Jesus tinha os dois, o tempo todo. E posso dizer para vocês que tinha mais aula prática do que teórica, embora Jesus ensinasse a palavra o tempo todo. Como a gente falou semana passada, era prioridade de Jesus ensinar, falar, proclamar. Mas no momento de uma travessia, ou no momento que eles estavam com fome, ou no momento mais aleatório que você possa imaginar, a aula está acontecendo. Ali com Jesus não tinha tempo vago. A grade curricular de Jesus era preenchida, eu acho que 24 horas. Quem estava ligado ali estava aprendendo. E ali Jesus preparou uma grande e bela aula prática. Agora eu vou ensinar para vocês o que é confiança. Agora eu vou ensinar para vocês o que é ter fé. E esse tipo de coisa, meu irmão, não adianta ensinar sentadinho do lado, não, meu irmão. Como a maior parte dos aprendizados que a gente tem na vida, meu irmão, é na prática. É verdade ou não é? Pode ensinar a teoria, e que bom que você aprenda pela teoria, tá, meu irmão? Que bom. Eu oro para que não seja necessário você passar por situações como essa. Mas boa parte daquilo que a gente é hoje são as nossas experiências inexplicáveis, meu irmão. Não faz o menor sentido. Jesus manda eu atravessar o rio, vem uma forte tempestade, Jesus está dormindo. Paulo está indo visitar as igrejas onde ele teve uma paz, que eram as igrejas da Ásia Menor. Paulo estava tudo certinho, Deus manda ele sair e manda ele para a Europa, manda ele subir. E desde então a vida do Paulo vira um inferno. Paulo está querendo desistir aqui. E Deus aparece para ele e fala, não temas. É como se Deus dissesse para Paulo, por que você está com tanto medo? Jesus, porque não era para cá que eu queria ir, não era bem isso que eu planejei. Meu irmão, a gente precisa alinhar nossas expectativas com as expectativas do reino. A gente precisa entender que boa parte das nossas frustrações são expectativas humanas que a gente cria. E na nossa cabeça, meu irmão, faz todo sentido. Mas não é assim que funciona a obra do Espírito. Geralmente é o contrário. Nós somos proclamadores do Evangelho. O Evangelho significa boa notícia. Só que os proclamadores do Evangelho têm que aprender a conviver com constantes más notícias. Nós carregamos a boa notícia, mas somos acometidos por várias más notícias. Isso faz parte do processo. Deus estava aqui querendo trabalhar na vida de Paulo. E como Jesus disse para os discípulos, como é que vocês não têm fé? E vocês acham que fé aparece como? E você acha que a dificuldade que você tem vai ser resolvida como? Na prática. Você vai passar por uma situação que vai colocar à prova a tua dificuldade. Né? Você é uma pessoa impaciente, você acha que Deus vai tratar isso como? Colocando situações que vão trabalhar a tua impaciência, a sua paciência. Não é, meu irmão? E é assim que funciona, é uma constante aula prática. E, meu irmão, não tem fim, não, porque a gente nunca está pronto. Mas que você saia dessas provas aprovado. Aprovado não para viver uma vida de paz, mas aprovado para encarar um desafio ainda maior. Porque você se escandaliza, meu irmão, voltando a falar de Abraão, por que Deus pediu Isaac para ele em sacrifício? E você se coloca na posição de Abraão, você não se sente capaz de arcar com um compromisso desse. Mas você não viu que antes disso Abraão passou por muitas questões até chegar nesse processo, nesse momento de maturidade, o qual Deus seria capaz de pedir a ele e ele seria capaz de obedecer. Então, meu irmão, não ignore a provação, não ignore o momento de medo, enfrente-o, porque à medida que você enfrenta, junto com o Senhor, a sua fé é amadurecida e você está pronto para a próxima. É assim que funciona, meu irmão. O Evangelho é prática, o Evangelho é confronto, o Evangelho não é conforto, meu irmão. Desculpa.
Eu gostaria que fosse, mas não é. É confronto. Mas isso para você se tornar mais parecido com Jesus. Então, o primeiro inimigo da missão que Deus te colocou é o medo, porque o medo ele faz acabar ali, ele te paralisa. O medo tira a tua visão, ele tira a tua audição e ele te paralisa. Só que a partir do momento que você vence o medo e você trata o medo como ele precisa e merece ser tratado, você está sendo preparado para a missão. E essa missão é muito além do que a sua própria vontade e as suas realizações pessoais, meu irmão. Seguindo aqui no texto, versículo 9. Não tenha medo, pelo contrário, fale. E não fique calado. A primeira coisa, meu irmão, que a gente faz numa situação controversa é nos calar, nos enclausurar. Olha, meu irmão, o problema está ali, mas se eu ignorar, ele some. Ele some, meu irmão. Não some. Não é assim que você vence os seus problemas. Você vence eles enfrentando. Só que, meu irmão, é muito triste você, no meio da missão, você desistir, você voltar atrás. E Paulo passou por uma situação há pouco tempo atrás disso, que foi com João Marcos. Ele estava indo com João Marcos e Silas, se eu não me engano. E João Marcos, no meio da missão, ele desiste. Ele volta. Paulo fica furioso e rompe com o irmão por causa da desistência de João Marcos. E agora Paulo está nessa situação de querer desistir. E Deus fala para ele, não se cale, continue falando, porque Deus é o Senhor da missão, meu irmão. Você precisa entender que às vezes você vai falar e você vai achar que não tem ninguém ouvindo você. Às vezes você vai achar que você está perdendo o seu tempo, meu irmão, nesse negócio de evangelho, de reino de Deus. Era muito melhor quando Paulo pensando, quando era fariseu, ou até o povo no Egito achava muito melhor comer as carnes do Egito e ser escravo, mas eu sou escravo, mas eu tenho aqui carne para comer, eu tenho onde morar, e estava bom assim. Mas quando a gente resolve seguir a Deus, a gente sai da nossa zona de conforto. Só que, meu irmão, aquele que coloca a mão no arado, ele não deve olhar para trás. A partir do momento que você assume uma responsabilidade com Jesus e você entrega a sua vida para Jesus, você está envolvido até o pescoço numa missão que é muito maior do que a sua vida. E qualquer decisão que você tomar daqui para frente vai influenciar e vai respingar em outras pessoas. Não dá, meu irmão, mais para voltar atrás. Jesus te chamou para uma missão maior do que você. Então Deus é o Senhor da missão. E uma das características que o povo de Deus tem que ter é a resiliência. É a resiliência, é a capacidade de suportar situações difíceis, quase que insuportáveis, meu irmão. Porque são nessas situações que Deus está fazendo algo através da tua vida, meu irmão. Enquanto Paulo está pensando em desistir, o chefe da sinagoga se converteu e muitos gregos se converteram e foram batizados. E Paulo está olhando para si, para a sua situação, para o seu momento, para o seu desespero, para a sua ótica. Mas Deus tinha algo muito maior. Então, meu irmão, antes de você pensar em abandonar a igreja, antes de você pensar, porque eu respeito, meu irmão, respeito de verdade quem opta
por se afastar da comunidade de fé, por traumas que passou aqui nesse lugar. Eu passei por muitos, em muitas igrejas que fui. E em muitos momentos eu pensei em abandonar mesmo. E com aquela ideia de que não, eu posso buscar Deus sozinho na minha casa, eu consigo, eu preciso aqui só do Espírito Santo, eu e Deus. E eu fui muito infeliz, meu irmão. Porque é só nesse lugar aqui de comunhão que você entende o teu lugar na missão. E hoje, meu irmão, primeira coisa que acontece é eu paro de ofertar, eu paro de dizimar, eu paro de ir para a igreja, eu paro de falar com o meu irmão e eu vou desistindo de algo que não é meu. Meu irmão, você precisa entender que você faz parte da missão do Senhor. E não cabe mais a você escolher permanecer ou não, meu irmão. Deus te escolheu para essa missão. Deus pode escolher outra pessoa, botar no seu lugar. Deus não depende de você. Deus não depende de nenhum de nós. Ele é o Senhor da missão, como eu disse. Mas Ele graciosamente escolheu cada um de nós para uma missão específica. Então, portanto, meu irmão, não desista. Se hoje você veio aqui com essa ideia fixa na sua cabeça de desistir de tudo, é muito melhor voltar para a minha zona de conforto. Olha, eu vi tanta gente se divertindo aí no carnaval, gente. Tanta gente aparentemente feliz, curtindo a vida ali naqueles dias. E você pensa, e eu fui seguir a Jesus e minha vida, rapaz, só apareceu problema, dificuldade. Ô, meu irmão, a gente precisa entender uma coisa de uma vez por todas. Não há nada mais prazeroso, não há nada mais agradável do que para o servo do que servir, meu irmão. Porque não adianta você escolher seguir a Cristo com um pensamento de Senhor. Esse foi o problema lá do Éden. A partir do momento que o homem entendeu que ele poderia ser seu próprio Deus, ele poderia ser o seu Senhor. Esse foi o grande pecado do homem, não foi comer do fruto ou coisa do tipo. Foi ele imaginar que ele era autossuficiente em algum momento. E esse é o maior pecado que você pode cometer, meu irmão. Então, a partir do momento que eu entendo que eu não sou autossuficiente, que eu nasci para estar debaixo de uma autoridade e de um poder superior ao meu, meu irmão, eu serei muito feliz nas tribulações, eu serei muito feliz nas minhas perdas, como Paulo diz, tenho por perda todas as coisas. A morte para mim é lucro, porque eu entendo que servir a esse Deus é a minha maior missão e a minha maior alegria. Meu irmão, a gente está falando de homens e mulheres que perderam a vida. Paulo foi poupado aqui, mas mais à frente ele morreria de uma forma cruel. Estevão, que foi apedrejado e Paulo estava presente, morreu como um mártir, olhou para o céu e falou: eu vejo o meu Senhor assentado ao lado do meu Senhor, capaz de cantar na prisão, capaz de louvar em situações dificílimas, porque eu entendi o meu lugar na missão. E o meu lugar na missão é o meu lugar de servo, e servo não desiste, meu irmão. Porque a partir do momento, meu irmão, que eu estou cheio de razão e decido desistir, eu entro num processo autodestrutivo, mastigando ressentimento, tomando veneno, esperando que o outro morra. Olha, gente, eu estou aqui, eu estou sofrendo, me vejam. Olha, gente, eu estou desistindo, hein? Eu não aguento mais isso, cheio de razão. Só que você está se auto-boicotando, meu irmão. Você está desistindo de algo que não é seu. Então Deus fala para Paulo: não desista, não pare
de anunciar esse evangelho. Não pare de falar, porque o Espírito Santo que age para além do homem não parou de trabalhar em momento algum, meu irmão. Vamos seguir no texto aqui. No versículo 10 ainda, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Eu acho essa fala assim muito profunda, sabe? Deus falando para Paulo, a tua desistência, Paulo, vai respingar em um monte de gente que eu estou querendo salvar, sabe, Paulo? E eu estou contando com você, eu designei você para isso. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Que as tuas escolhas podem estar influenciando na vida de outras pessoas que talvez você nem conheça, mas que Deus já separou para ele, mas que para isso aconteça, para que isso aconteça, você precisa ser obediente, meu irmão. Olha o peso da tua desistência. Olha o que isso pode acarretar na vida de outras pessoas. Eu tenho muita gente para salvar naquela igreja. Eu tenho muita gente que precisa ouvir os teus conselhos naquela igreja. A tua família, ela vira as costas para você, só tem gente traidor na tua casa. Eu não quero mais saber da minha família são os outros. Meu irmão, você mal sabe que falta isso aqui para eles se converterem e você desistiu, meu irmão. Você abriu mão. E Deus prometeu para você que ia salvar a tua família, mas por causa de orgulho bobo, por causa de política, por causa de discussões humanas, ideológicas, você abandonou a tua missão, meu irmão. Sabe qual é o teu papel nessa missão? É obedecer. E crer que quem faz a obra é o Espírito Santo. É maravilhoso isso, porque Deus conta com a gente. Deus não precisava da gente, mas Ele conta com a gente. E olha que Ele fala para Paulo, olha, muitas vidas, eu tenho muitas vidas, então não se cale. Deus não podia chegar direto, o Espírito Santo não podia ir direto no coração dessas pessoas. Por que tinha que passar por Paulo, meu irmão? É mistério. É Deus, é o modus operandi de Deus. Ele escolheu pessoas. Ele escolheu você, meu irmão. Então não pense que as suas atitudes acabam em você. As suas atitudes têm a ver com o reino e respinga, sim, na vida de outras pessoas. Imagina a gente indo para o inferno, meu irmão, porque você desistiu, você está cansado. Você não aguenta mais, você queria ir para a direita, Deus mandou você ir para a esquerda. Você queria ir para baixo, Deus mandou você ir para cima. Você queria sair da igreja, Deus mandou você ficar na igreja. E você desobedeceu, você desistiu, pensando em você. E tantas outras vidas que Deus tinha para salvar, tantos outros corações que iam ser usados por você, não foram alcançados. Olha a responsabilidade disso. E Deus fala isso para Paulo. Amém, meu irmão? Não desista. Não desista. Como Deus fala aqui para Paulo, eu estou com você. Não é sobre você, não é sobre o seu talento, não é sobre tua autossuficiência, sua capacidade, seu currículo. Não é você que convence. Eu estou com você, meus irmãos. A maior promessa da Bíblia, meu irmão, é essa. É uma frase pequena. Eu estou com você. E isso basta, porque você tem tudo. Se você tem o Senhor contigo, você tem tudo. Agora, meu irmão, não crie expectativa dentro da tua razão, da tua racionalidade humana, porque você vai se frustrar. Tem muita gente ansiosa no mundo, muita gente triste, sem ânimo, sem vigor, porque cria expectativa na coisa errada. E, meu irmão, Deus não vai te contar os detalhes da caminhada, Ele não vai te contar.
Porque se ele te contar, ele não consegue te desenvolver, ele não consegue te ensinar, ele não consegue te fazer crescer. O professor, pastor, mestre Luiz Saião falou uma frase aqui que eu achei interessante, um trecho, né? Ele diz assim, ó: estabilidades e dificuldades de todo tipo em muitos ambientes do mundo foram exatamente o canal por onde Deus fez coisas que não seriam feitas de jeito nenhum. Meu irmão, às vezes vem uma Covid do nada, tira tudo do lugar. Todo mundo tem que sair da sua zona de conforto. Todo mundo tem que começar a pensar na brevitude da vida. A minha vida pode acabar amanhã. Meu Deus, essa tosse. Eu não estava com essa tosse ontem, apareceu uma tosse hoje. Uma febre. Meu Deus, e agora? E a gente começa a pensar na vida, a gente começa a refletir. A gente começa a olhar para o outro, porque às vezes é o nosso familiar que está passando por uma situação difícil. Você começa a sair da zona de conforto. E aí Deus age. Deus começa a agir, trabalhar e consertar o que precisa ser consertado, alinhar o que precisa ser alinhado. Então, muitas coisas que acontecem na história é o Espírito Santo trabalhando no pano de fundo da história. Amplie a sua ótica sobre a ação do Espírito. Olha onde o Espírito está agindo e nem sempre é diante dos seus olhos, meu irmão. Deus é o Senhor da missão. E dando continuidade no texto, versículo 11 diz assim: assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Foi uma das cidades que Paulo mais ficou, vocês lembram? No início do capítulo 18, era o lugar para onde Paulo não queria ir de jeito nenhum, e foi o lugar onde ele mais ficou. Vai entender isso. E foi o lugar onde Deus mais salvou gente junto com Éfeso, que era um outro lugar extremamente hostil a Paulo também. E foram os lugares onde Deus mais salvou gente. São os lugares mais difíceis mesmo, gente. Porque o lugar fácil, como era a sinagoga, como Jesus disse, né, o médico veio para os doentes, né? Vocês são sãos. Vocês são sãos demais, vocês são saudáveis demais, vocês não precisam de mim. E na cidade como Corinto, que tinham prostitutas cultuais, 1000 prostitutas cultuais, foi a cidade que mais teve gente salva. Por isso que a gente lê 1 e 2 Coríntios, é aquela confusão, né? É gente de todo tipo ali. E Paulo tendo que discipular todas aquelas pessoas. Porque é muito difícil você lidar com todo esse tipo de gente, de cultura diferente. E foi onde Deus agiu, meu irmão. É no lugar mais difícil mesmo. Porque é o Espírito que faz. Porque, de repente, no lugar fácil, você pode achar que foi você. Você pode achar que foi tua estratégia, que você é bom pra caramba, um ótimo evangelista. Mas é o Espírito que faz, meu irmão. Vamos seguir aqui com o texto. Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: esse homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa de vocês, que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes, da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou. Após Deus aparecer a Paulo e dar a garantia de que Deus era com ele, para que ele continuasse falando, porque muitos dependiam daquela pregação, muitos que já pertenciam ao Senhor precisavam ouvir aquilo para ser salvo. Os judeus fizeram isso com Paulo, colocaram ele diante do tribunal, diante do procônsul. O procônsul era uma espécie de governante de uma península,
província, exatamente, Tiago, obrigado, de uma província. Ali tinha Atena, Coríntio, era Acaia, era uma província muito poderosa. E Galho, que era curiosamente irmão de Sêneca. Já ouviram falar de Sêneca, um filósofo muito conhecido? A história de Atos anda com a história mesmo, né? E ali o Espírito Santo agiu na vida daquele homem. Em outras situações, Paulo saía apedrejado, quase morto. Ali o Espírito Santo tocou no coração daquele grande homem e não deixou tocar num fio de cabelo de Paulo. E Paulo saiu ileso dali. E desde então Corinto se tornou um grande polo evangelístico, porque ele tinha a autorização, coisa que não era muito comum, do grande líder romano naquela região. Olha o caminho que se abriu para Paulo. Porque para um evangelista, uma vírgula é uma frase. E uma liberdade dessa para um homem como Paulo, que vivia da pregação, que amava ensinar, isso foi um prato cheio. E Paulo ficou ali por muitos anos, porque o Espírito trabalhou na vida de um ímpio, trabalhou na vida de um homem cruel, sanguinário, que não tinha nada a ver com a igreja, mas é o Espírito trabalhando no pano de fundo da história, meu irmão. Continuando aqui o texto. Versículo 18. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu para Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém, tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Meu irmão, Deus cumpriu a sua missão através da vida de Paulo em Corinto. E não pense, meu irmão, que foi fácil. Deus tinha um propósito naquele povo, assim como Deus tinha um propósito em Nínive. E Deus contou com um homem. Se o louvor quiser subir, pode subir, tá, meus irmãos? Meu irmão, não limite o poder de Deus na tua vida e o que Deus quer fazer através da tua vida, meu irmão. Não coloque empecilho onde Deus abre porta, meu irmão. O modus operandi do teu Deus não é o seu modus operandi. Deus abre porta aonde não existe. Deus traz à existência aquilo que nunca existiu. Do nada, Ele cria tudo. Ele poderia fazer isso sozinho, meu irmão. Mas Ele escolheu você. Existe uma grande missão, meu irmão. Existem muitas almas que precisam ser salvas. Almas que o Senhor quer salvar e conta com você para essa missão. Ah, meu irmão, mas eu não sou Paulo. Eu não sou Pedro, eu não andei com Jesus. Olha, meu irmão, eu nunca tive uma experiência. Olha aqui, você acabou de ler, meu irmão. Paulo teve uma experiência com Deus. Deus apareceu para ele e falou claramente: isso nunca aconteceu comigo. Então, isso não é para mim, meu irmão. Sabe, isso é para Paulo. E aqui na igreja tem um monte de Paulo. Sabe, a gente que frequenta aqui esse lugar, sabe? A gente é tudo Paulo, né? Pedro... Nada, meu irmão. É o Espírito que quer te usar, meu irmão. Não importa se você senta lá atrás da igreja, se você senta aqui, se você detém um microfone, se você tem teologia, se você tem faculdade, se você tem 50 anos de cristão, ou se você se converteu semana passada. O Espírito tem uma missão para a tua vida e essa missão já está acontecendo. Basta você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Obedeça
Ô meu irmão, às vezes você faz planos na tua vida e você quer trabalhar numa multinacional e aquela porta se fecha para você. E você valoriza tanto, né, aquele homem que fechou a porta para você. Deus está te chamando para a missão das missões. Você tem a oportunidade de passar por essa existência participando da grande comissão do Senhor para a tua geração. Você quer uma oportunidade melhor do que essa, meu irmão? Ela está batendo na tua porta hoje. Ah, meu irmão, vai chegar dia que você vai dizer, eu não aguento mais, eu não quero mais isso é muito para mim. E Deus vai dizer, não tenha medo, calma, eu estou aqui. E enquanto isso, vidas estão sendo salvas. Não abra mão do teu chamado, meu irmão, porque a coisa mais triste da vida de alguém que resolve seguir a Jesus é não se entregar ao próprio chamado, meu irmão. E o teu chamado, ele é teu. Ele não é de mais ninguém. Então eu prefiro, meu irmão, ser muito frustrado nessa vida pelas portas que se fecham, mas ver o Espírito Santo através de mim agindo na minha geração, meu irmão. Então essa noite abra o teu coração. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por esse capítulo tão precioso, ó Deus. Eu te agradeço por Atos dos Apóstolos, Senhor. Eu te agradeço por esse registro aqui. Eu te agradeço pelo meu país, por a gente poder abrir essa Bíblia, ler, conversar sobre ela, porque esse tesouro que habita aqui é incalculável, Senhor. Mas de nada valerá, ó Deus, se nossos ouvidos estiverem fechados para essa mensagem, Senhor. Nada valerá se a gente achar que é algo de 1000 anos atrás, de uma outra época, de outras pessoas, que não passa de uma história relatada aqui. De nada valerá eu estar aqui, Senhor, se os teus filhos, Senhor, não entenderem que esse chamado está vivo hoje, para nós, independente de quem nós somos, de onde viemos, do que falaram que nós somos, ou até mesmo da forma com que nos enxergamos, Senhor. Ó Pai, o Senhor vê em nós canal para o teu fluir. Senhor, muito obrigado por contar conosco. Nós não merecemos isso, Senhor. Ó Deus, nós não somos capazes, Senhor, como Moisés disse, como Josué disse, como Jeremias disse, como Paulo disse, como nós dissemos, mas não é sobre nós, não é sobre nossa capacidade, mas sobre o Teu Espírito que age na história e que nos permite participar da mesma, Senhor. Muito obrigado. E que ao final dos nossos dias possamos dizer, Senhor, combati o bom combate, eu guardei a carreira, guardei a fé e percorri, Senhor, a carreira que o Senhor trilhou para mim, Deus. Ó Deus, não a nós, mas ao Teu nome, não a nós, mas ao Teu reino, seja honra, glória, poder, majestade para sempre, Senhor. Quebranta, Deus, o nosso coração, ó Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, para o chamado da nossa geração, ó Deus. Ó Deus, nós queremos ser usados por Ti, ó Pai. Portanto, usa-nos essa noite, Pai, e todos os dias da nossa vida, e que todos aqueles que hão de ser salvos, ó Deus, através da nossa vida, que sejam salvos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.